Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. Se liga na história. Imagine uma fronteira invisível que separa dois mundos. De um lado, a pré-história, um vasto oceano de tempo do qual só temos pistas materiais, como ferramentas de pedra e cacos de cerâmica. Do outro, a história, onde os próprios personagens do passado começam a nos contar suas histórias por escrito. Na China, essa fronteira foi atravessada por duas dinastias lendárias, a Xia e a Shang. A primeira, envolta em mitos e mistérios, era considerada uma lenda até poucas décadas atrás. A segunda, com suas cidades gigantescas e seus ossos falantes, nos deixou um arquivo de perguntas feitas aos deuses há mais de 3.000 anos. Hoje, vamos mergulhar nas águas do Rio Amarelo, o berço da civilização chinesa, para entender como a China saiu das sombras da pré-história e iluminou seus primeiros capítulos escritos. Vamos nessa! A história tradicional chinesa começa com um herói fundador, Yu, o Grande. As crônicas antigas, como o Clássico da História, contam sobre uma terrível inundação que assolou as planícies centrais por gerações. O pai de Yu tentou conter as águas com diques, mas falhou. Yu, então, adotou uma abordagem diferente. Em vez de bloquear a água, ele a guiou. Por 13 anos, ele dragou novos canais, aprofundou leitos de rios e criou um sistema de irrigação e drenagem que finalmente domou as águas do Rio Amarelo, transformando o desastre em prosperidade. Como recompensa por seu sacrifício e genialidade, ele recebeu o trono do imperador Shun e fundou a primeira dinastia, a Xia. Isso teria acontecido por volta de 2070 a.C. Por milênios, essa história foi tratada como pura lenda. Mas, no século XX, arqueólogos começaram a escavar um sítio na província de Henan chamado Erlitou. O que encontraram foi uma sociedade urbana complexa, com um palácio-templo central, ruas pavimentadas, oficinas de bronze em larga escala e uma elite enterrada com objetos de jade e turquesa. A cultura material era incrivelmente sofisticada, incluindo os primeiros exemplos de vasos de bronze fundido da China. E a datação por radiocarbono? Apontou para o período entre 1900 e 1500 a.C., coincidindo perfeitamente com o período em que a dinastia Xia deveria ter existido. Muitos arqueólogos hoje acreditam que Erlitou é, sim, a capital da dinastia Xia, ou pelo menos um de seus principais centros. Outros sítios, como Wangchenggang e Xinzai, mostram muralhas e tumbas que podem pertencer a essa confederação de cidades-estado. Ainda não temos escrita contemporânea para confirmar o nome Xia, mas as evidências materiais são tão fortes que a Xia está emergindo das brumas do mito para se tornar uma realidade arqueológica. Se a Xia ainda está na penumbra, a dinastia Shang, c. 1600-1046 a.C., entra em cena com luz própria. A transição da Xia para a Shang também é contada de forma mítica, com o virtuoso rei Tang derrubando o último e tirânico governante Xia. Arqueologicamente, vemos uma continuidade cultural, mas também uma expansão e uma nova escala de poder. A Shang é a primeira dinastia chinesa confirmada por evidências arqueológicas e, crucialmente, por registros escritos contemporâneos. Sua capital tardia, Yin, perto da atual Anyang, foi uma das maiores e mais importantes cidades da Idade do Bronze no mundo. Os reis Shang governavam um vasto território a partir de centros urbanos murados. A sociedade era altamente estratificada. No topo, o rei, que não era apenas um monarca, mas também o líder militar e o sumo sacerdote, o único intermediário entre o mundo dos vivos e os espíritos dos ancestrais e do Deus Supremo, Shangdi. Abaixo dele, uma nobreza guerreira, que devia lealdade e serviço militar, seguida por artesãos especializados, comerciantes e uma massa de camponeses que cultivavam milhete, trigo e arroz para sustentar toda a estrutura. Na base da pirâmide, provavelmente havia escravos.
muitos deles prisioneiros de guerra. As tumbas reais eram projetos monumentais, com rampas de acesso de dezenas de metros e câmaras funerárias repletas de bronzes, jades, armas e, infelizmente, centenas de sacrifícios humanos e de animais, destinados a servir o rei na vida após a morte. Os Shang inovaram na guerra, introduzindo e aperfeiçoando o carro de guerra puxado por cavalos, uma tecnologia que deu à sua elite militar uma vantagem decisiva nos campos de batalha das planícies do norte da China. Eles também desenvolveram um calendário lunisolar preciso, baseado em observações astronômicas, essencial para regular a agricultura e, mais importante ainda, o complexo ciclo de rituais. Mas o legado mais duradouro e importante dos Shang é, sem dúvida, a escrita. A partir de cerca de 1250 a.C., durante o reinado do rei Wu Jing, os reis Shang começaram a registrar suas perguntas aos espíritos ancestrais em ossos de animais, principalmente escápulas de boi e cascos de tartaruga. Esses são os famosos ossos oraculares, ou jiaguwen. Eles contêm a forma mais antiga conhecida da escrita chinesa, o ancestral direto dos caracteres usados hoje. O processo de adivinhação era fascinante e altamente ritualizado. Primeiro, o rei, ou seu adivinho, formulava uma pergunta, geralmente em pares positivo e negativo, como teremos uma boa colheita e não teremos uma boa colheita. Essas perguntas eram meticulosamente gravadas no osso. Depois, com uma vareta de bronze em brasa, o adivinho aquecia cavidades previamente perfuradas no osso, fazendo com que ele rachasse com um som de puc. O padrão dessas trincas era então interpretado como a resposta do ancestral. Finalmente, muitas vezes, o resultado da previsão, se a profecia se cumpriu ou não, também era registrado no mesmo osso, criando um registro completo. As perguntas são um retrato íntimo da vida na corte Shang. Elas cobriam tudo. A colheita de milhete será abundante? O tempo vai continuar chuvoso? A campanha militar contra o povo Fang será bem-sucedida? O parto da rainha Fu Hao será favorável? E até questões mundanas como: a dor de dente do rei vai passar? Esses ossos são um arquivo único do pensamento, da política e das preocupações de uma civilização de 3.200 anos atrás. Descobertos por acaso no final do século XIX, eles não apenas confirmaram a historicidade da dinastia Shang, mas também forneceram a chave para decifrar as origens da língua e da cultura chinesas. Além da escrita, os Shang aperfeiçoaram a arte do bronze a um nível nunca antes visto. Usando uma técnica sofisticada de fundição por moldes de peças, seus artesãos criavam vasos rituais de uma complexidade e beleza impressionantes. Formas como os jing, caldeirões tripé para cozinhar oferendas de carne, os gu, copos altos e finos para vinho, e os yu, recipientes com tampa e alça também para vinho, não eram apenas utensílios, mas objetos sagrados, essenciais para os banquetes rituais que conectavam o rei aos seus ancestrais. A iconografia, dominada pela enigmática máscara Taoti, um rosto estilizado, simétrico, com olhos grandes e sem mandíbula inferior, provavelmente continuou uma tradição xamânica do Neolítico, agora reapropriada e padronizada para simbolizar o poder e a autoridade religiosa do estado Shang. A dinastia Shang durou mais de 500 anos, governando através de uma sucessão de 31 reis, até ser conquistada pela dinastia Zhou por volta de 1046 a.C. Mas seu legado foi imenso e formativo. A escrita, a metalurgia do bronze, o calendário, a estrutura de poder centrada no rei sacerdote e o culto aos ancestrais, tudo isso foi herdado e adaptado pelas dinastias seguintes, formando a base da civilização chinesa. A China que conhecemos começa a tomar forma ali. Resumindo, a cultura Erlitou, possivelmente a dinastia Xia, representa a transição, o momento em que as sociedades complexas neolíticas se organizam em um estado primordial. A dinastia Shang representa a consolidação,
O momento em que esse estado ganha uma voz, uma identidade visual poderosa e registra sua própria história. Juntas, elas formam a ponte indispensável entre o mundo dos mitos e o mundo dos documentos. A passagem da Xia para a Shang é um dos momentos mais fascinantes da história mundial. É o limiar onde a arqueologia encontra a filologia, onde o silêncio dos artefatos de jade dá lugar às vozes gravadas nos ossos, da figura heróica de Yu, o Grande, domando as enchentes, as perguntas cotidianas sobre dores de dente e colheitas gravadas nos oráculos. A China antiga nos ensina que a história não é só sobre reis e batalhas, mas sobre como os seres humanos, em qualquer época, tentaram entender seu lugar no cosmos, controlar seu destino e deixar sua marca para a eternidade. Se você gostou de cruzar essa fronteira histórica conosco, deixa aquele like para fortalecer o canal. Inscreva-se e ative o sininho para não perder os próximos episódios sobre as origens das civilizações. Agora eu quero saber de você. Me conta nos comentários. O que te deixou mais impressionado? A engenhosidade de Yu, o Grande, a complexidade da sociedade Shang, ou o fato de podermos ler as preocupações de um rei de mais de 3.000 anos atrás? Vou adorar ler sua opinião. Compartilha esse vídeo com a galera que ama a história. Espero que tenha curtido esse conteúdo e te vejo no próximo vídeo. Até a próxima!